Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Racing pela Libertadores da América e acabou tendo. Basta para o Racing não tomar gols no jogo que ele vai decidir em casa para que ele passe para a próxima fase. São Paulo teve a oportunidade de vencer a partida, a gente vai falar de tudo isso, esse é o vídeo de jogo, mas é um vídeo muito complicado. Coloca, nem sempre a escalação que ele coloca, ela é tática. Algumas vezes ela é física, necessárias para se manter o mínimo de competitividade. Isso vem porque o São Paulo está muito desgastado. Desgastado porque vem de uma temporada emendada, porque vem de uma sequência de jogos, e eu sei porque nem tinha o que fazer para resolver a situação. E não vai se resolver por mágica. Não vai, caramba, quebrar jogadores, colocar jogadores para jogar em partidas, jogadores que estavam sem atuar há meses. Isso não tem, é ciência. Jogador que está há meses sem atuar e tem que atuar numa sequência e não tem uma preparação adequada, vai machucar. Não há prioridade. Já não estou nem mais entrando nessa questão. Mas hoje o São Paulo teve oportunidade de vencer o jogo, teve oportunidade de fazer o resultado e perdeu essas oportunidades. Aí muita gente vai colocar, mas o Vitor Bueno jogando em partidas menos importantes do que essa. E nessa partida que era importante, lá não estavam os titulares. Sabe quem estava nessa partida? Então, dito tudo isso, feito essa introdução, Gabriel, o que você viu no jogo, o que funcionou, o que não funcionou, o que São Paulo poderia ter feito de melhor e por que esse resultado é tão complicado, que obriga agora o São Paulo para enfrentar um time que está descansado, né? Que está ali, cada vez vai estar melhor, né? Enfim. Antes só fazer uma correção para os membros que acompanharam falou do jogo, tudo acabou se encaixando de alguma maneira. De algum lugar eu tirei, eu falei que o Chancalay que era canhoto. Acho que eu citei isso, eu não sei onde é que eu tirei que ele era canhoto. O resto tudo estava correto, mas a parte do canhoto eu não faço a menor ideia de onde saiu isso. Dito isso, a gente tem duas questões aqui que são importantes serem ressaltadas e que são faladas muitas vezes. Isso era mais comum ainda no São Paulo e Vasco, que teve em 2019, o Cuca era o treinador, o São Paulo vinha de 5 vitórias seguidas e tem uma expulsão do Raniel, bem esquisita, uma expulsão com 30 minutos de jogo. Hoje, você não desconsidera as chances que Vitor Bueno e Rodrigo Nestor perderam. Não dá. É outro jogo, é outro cenário, é outro tudo. O São Paulo podia tomar de 3, sentiu muito gol. A tendência era de um crescimento muito grande do São Paulo, de um Racing desesperado para aproveitar, era desconforto para o Racing, que como era sabido, como foi exaustivamente falado pela imprensa argentina, e como a gente pôde ver muito claramente no segundo tempo, era um Racing que estava plenamente satisfeito com o empate. Desde o 0 a 0. Empate do 0 a 0. 1-1 é fantástico. Desde mais atrás no primeiro tempo, eles marcaram um pouco mais à frente, mas para subir, para eventualmente os jogadores, até o São Paulo fazer 1-0. Ficava um bloco defensivo muito forte lá atrás, muito organizado, para não correr risco. Se der para fazer um gol, isso aconteceu. Então, é impossível você falar desse jogo ignorando as 2 chances perdidas, quase 3, quando o Liseiro, o Nestor dá um passe ali um pouco nas costas do Liseiro, o Liseiro acaba saindo na cara do gol, a bola fica ali no meio das pernas do Liseiro, num ótimo contra-ataque que o São Paulo gerou, porque tinha campo. E que o São Paulo aproveitou inversões de jogo, que é coisa rara de acontecer. Então não dá para falar do jogo sem... Ok, um cruzamento do Wellington, mas despretensioso, o goleiro falha e a bola sobra para o Vitor Bueno, que faz um gol que seria impossível de perder. Ele fez esse gol, e aí, a partir dali, até então, o São Paulo não jogava bem, até o gol. São Paulo, e aí o Racing faz um gol. E aí a gente tem o segundo momento. Dito isso do gol, o gol não vai justificar o São Paulo completamente inofensivo no segundo tempo. Isso não justifica. O São Paulo perdeu o gol, toma um gol no intervalo, que é aquele balde de água fria, é horrível, é o pior momento para tomar gol, não tem um momento bom. Mas, bom, se você faz 2-3-0, não é um bom momento tomar o gol, mas é um momento melhor. Sim. Mas e o São Paulo é muito inofensivo no segundo tempo. E isso não se justifica. Isso não tem uma justificativa, principalmente com você sabendo como o adversário gostaria de jogar. Então você tem o jogo em 2 fases, ou em 2 grandes focos. Ação, como você já começou colocando. O Crespo,
desde o jogo contra o Internacional, ou seja, quarta-feira passada, o São Paulo tem tentado colocar os jogadores que parecem mais inteiros fisicamente. Sim. Porque antes do jogo contra o Internacional, a gente teve o jogo contra o Red Bull Bragantino, em que a gente falou qual que é o objetivo do São Paulo no campeonato, no fim das contas. Aí eu perguntei, depende. O São Paulo vai continuar sendo competitivo apenas fisicamente e o São Paulo vai conseguir jogar? Se for isso, a preocupação para rebaixamento, para a parte de nacional, o que obviamente também é facilitado quando você vai para o intervalo com 2-0, e isso aconteceu contra o Bahia, quando o São Paulo, inclusive, melhorou no segundo tempo e fez um gol na parte final do jogo. Nos acréscimos e tal, eu até tinha alguma esperança para hoje. Então, a escalação de hoje passa muito por isso. Eu acho que o Crespo, se não desse para colocar o Benítez, ele iria de Gabriel Sara, que fez boa partida contra o Bahia, que faz a função que ele gosta ali para um meio-campista em termos de infiltração, em termos de apoio, consegue chegar bem de trás para entrar na área e ser uma opção além do centroavante, assim como o lateral chega no segundo pau. A gente quase toma um gol hoje dessa maneira, com o Mena. Um histórico disso. Para quem acompanhou o Benítez no Vasco, no segundo tempo o desempenho dele cai drasticamente para um jogo que seria altamente intenso e que quando enfrentou um adversário mais fechado, como possivelmente o São Paulo encontraria o Racing, que foi no caso do segundo tempo contra o Cuiabá, ele já desgastado, o desempenho dele vai lá para baixo. Então ele guarda o jogador para o segundo tempo. O Gabriel Sara, se tem intensidade dos 90, talvez não. Então ele vai de Nestor. E aí não adianta a gente ver e falar, mas são 200 volantes, não sei o quê. O Nestor hoje jogou mais avançado. Claramente mais avançado. O Igor Gomes jogou na ficar com Éder, Rigoni e Benítez em campo contra o Red Bull Bragantino e ninguém marcar. E aí o adversário dominar ali a intermediária e ter muita chance. Os outros 7 têm que se desdobrar, tem que correr por mais 3. É o que acontece quando o Benítez entra em campo. O Benítez combate a 0. Ah, mas ele é craque, que legal. Foi o único no segundo tempo que conseguiu arriscar um arremate perigoso. Foi a única conclusão que o São Paulo teve no segundo tempo. Então eu entendo que tenha muito apreço do Benítez. Então é muito complicado criticar o Benítez, porque todo mundo vê aquele jogador diferente. Mas 2 críticas. Uma, é um jogador pouco combativo. Então, como ele é pouco combativo, ele vai se desgastar mais, porque está perdendo um jogador por semana. Aliás, a gente passei a lista, né? Que o Alexandre Gisbert dos Jogos SPFC. E a outra crítica que eu tenho, que isso aconteceu até logo no começo do jogo, que é o Benítez não está para isso. Né? E aí eu vou fazer até uma comparação muito esdrúxula. No Mundial, que o Ronaldinho Gaúcho perde com o Barcelona para o Internacional, o Ronaldinho Gaúcho, no jogo, perdendo de 1-0, ele tinha aquela mania de colocar o pé na bola. Sem querer te cortar, sim. Só porque se você demorar para falar isso, talvez fique ruim. Só para deixar claro que, realmente, quando não é hora, quando é claramente uma jogada forçada, quando a zaga tem 99% de vantagem no lance. E para o dinamismo, a mesma coisa de uma inversão de jogo, você precisa confundir as linhas da defesa do adversário e um jogador criativo, um craque, como é o caso do Benítez, vai fazer diferença. Então, veja, Benítez é um craque, é um jogador diferenciado, corrigir, é o cara querer dar passes no momento que não é. O momento que ele força um passe agudo, por exemplo, quando o time não está encaixado para receber aquele passe agudo. Apenas como um passe de efeito. Quando, de repente, é o momento dele segurar um pouco. Ah, mas os outros jogadores seguram, mas não é isso. É um jogador com mais expediente segurando e tentando entender o momento de fazer o passe. E são 2 críticas que eu faço que não inviabilizam. É um jogador que titulares que são praticamente a espinha dorsal do time. Sim. O São Paulo jogou hoje sem Miranda, o São Paulo jogou hoje sem Rigoni, o São Paulo jogou hoje sem Luciano e o São Paulo jogou hoje sem Daniel Alves. Assim, você perde o Daniel Alves, entra o Igor Vinícius. Você perde o Miranda, entra o Diego. Você perde o Luciano, entra o Éder. E depois, se o Éder, no caso, machuca, daqui a pouco a gente fala disso, e você já não tem o Luciano, aí você tem que ver ali quem que vai. Vai o Igor Vinícius, o Sara tá bem, o Sara consegue jogar, o Benítez aguenta. Então, assim, muda muito. O técnico olha para São Paulo, principalmente completo em todos os quesitos, tecnicamente, fisicamente, e o time que entrou em campo hoje. Esse é pelo amor, hein? Vinha comentando isso ainda no primeiro tempo, um pouco depois desse escorregão que você cita, porque ele ainda é um escorregão, vai lá, é um acidente, né? Mas algumas vezes a gente desceu ali, cola. Então, assim, a movimentação no Piatti foi um jogo que me lembrou um pouco, pensando especificamente no Luan, o jogo contra o Santos e contra o Fluminense.
em que o São não houve um bom jogo do Luan, e isso pesa muito para o São Paulo, porque o Luan é o cara que combate, o Luan é o cara que desarma, o Luan é o cara que não deixa o São Paulo ser tão atacado, ficar tanto atrás, recupera logo a bola, o São Paulo volta a construir o jogo. Eu senti falta do Liziero mais à frente, eu achei que o Liziero ficou muito, mesmo quando o São Paulo tinha bola, eu achei que ele ficou muito distante do campo de ataque, apareceu pouco, apareceu nesse lance que a gente cita no contra-ataque do São Paulo, que o São Paulo inverte o jogo, vem o Léo inverte o jogo, o Nestor recebe, aí o Liziero se infiltra. Senti falta. E o principal, e aí naturalmente distante do gol adversário, e o São Paulo é um time que não tem velocidade. Então você recupera a bola, fica com os três ali com o Nestor, Igor Gomes e Éder. Quando o Racing conseguia incomodar essa marcação lá em cima, o São Paulo não conseguia sair dessa marcação para chegar na frente, está longe do gol. Para você marcar lá atrás, você tem que ter pelo menos um jogador. Por que a segunda chance do Vitor Bueno existiu? Caiu no pé do talvez o jogador mais veloz do São Paulo em campo. Se aquela bola, e já aconteceu várias vezes, se aquela bola no contra-ataque, mais ou menos, mas às vezes do Luciano, já caiu no pé do Luciano para pegar um jogador com mais qualidade. Dá para falar a maioria dos jogadores do elenco aqui que poderiam receber aquela bola. Não tem essa característica. E o Wellington tem. E aí o Wellington consegue ir para cima, tinha o campo aberto e recuperar a bola. E pelo menos tentar aproveitar os outros que já ficaram para trás para não deixar o adversário inteiro se recompor. Ou você tenta marcar um pouco mais na frente. E aí a pergunta na coletiva seria: por que o São Paulo marcou tão atrás? Sim. É uma questão física? É uma questão estratégica? É uma questão de confiança? O time não vem bem, apesar dessas duas vitórias, que você estendeu para o Racing, depois que você faz 1-0. O gol do Racing é uma inversão de jogo, um dos zagueiros vem tranquilamente com a bola, e essa bola entra passeia para o meio do campo, direto da zaga para o Copete. E aí tem uma questão do Diego Costa, que marca a distância, tenta fechar no fundo, quando o jogador dá o passe por dentro, o jogador já está em vantagem, aí ele tenta se recuperar. Só que para mim o Volpi estava um pouco para a esquerda. Não sei se ele deixou aquele canto de propósito, sentido, mas o giro ele não deveria acontecer. O jogador vai receber aquela bola, você diminui o espaço, mas você não dá o bote, senão você tem que ficar correndo atrás dele para se recuperar, um jogador que tem essa característica. Só que o erro começa lá atrás. Sim. Um espaço gigantesco, sem ser incomodado. O goleiro, quem quer que seja o goleiro vai estar prejudicado, porque o São Paulo oferece peças com as quais ele poderá contar. 3, ele tem que montar um sistema de acordo com as peças que ele tem em campo. Martim, né, Benítez, está passando por um momento difícil. Importante falar. Qualquer análise que envolva tem que começar não sei o quê, ela é distorcida e ela é irreal. Por que ele está mal fisicamente? Aí é uma outra pergunta, tá? É um jogador que já tem esse histórico e que foi levado a um limite que por lei não é aceitável. Por lei, um clube não pode jogar de 48 horas, abriram uma exceção na pandemia. O jogador que estava chegando da China e estava na mesma situação. Então, qualquer análise que envolva falar que ele tem que jogar é só ódio gratuito, é distorção, exalar raiva, aí esquece. Aí é você cobrar uma coisa que é irreal. É você cobrar que o jogador saia voando de uma área para outra e cabeceie, porque você pode cobrar que ele voe, mas não bate com a realidade, é só você destilando ódio. Então isso é importante. O Vitor Bueno ainda não gol que ele perde. E uma coisa que o Vitor Biner falou no linha de passe, o que mais preocupa, aí de novo, eu vou falar a mesma coisa que o Biner falou, vou repetir algumas palavras dele, faz tempo que não joga, a mesma coisa do Pablo. Entenda uma coisa, aqui no canal, a gente torce para que jogadores joguem bem. A gente não torce contra jogadores, a gente não torce contra técnico e nem contra presidente. Pelo contrário, nem contra dirigente, não. A gente torce para São Paulo. Se a galera acertar, a gente vai estar feliz. Mas assim, uma coisa que falta no Vitor Bueno no momento de bater é vontade. É vontade que não faltou, por exemplo. O Biner cita várias, cita o Arboleda corretamente. O Arboleda também. Partida. Que a gente sempre fala do Arboleda. O Arboleda, a gente tem todas as nossas reservas em relação a ter vestido a camisa do rival. A gente não vai falar, não vai deixar de citar. Mas sim, mais uma partida excepcional do Léo e outra. A travada que ele deu. Do Luan, do Thales e do Marquinhos. O Luan não foi bem, o Thales não conseguiu fazer a diferença quando entrou, perdeu muitas bolas, e o Marquinhos pouco foi acionado. Mas todos estavam com postura de Libertadores. É importante você identificar quando o jogador não vai bem, quando o jogador não está com vontade. São coisas diferentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o jogador tem que ser excomungado? Não é isso.
Tem que entender se essa é uma tendência do jogador, para saber se dá para utilizar ou não, se é uma coisa para corrigir ou não. Eu não sou de destilar ódio, mas o cara não entrou com a gana que precisava. O toque que ele dá é um toque despretensioso, é um toque... E não é nem novidade, né? Assim, o Vitor Bueno, ele teve uma passagem boa no Santos, majoritariamente boa. No São Paulo, durante 2019, ele vai muito bem. Ele, do período de 2019 do Diniz, por exemplo, ele é o melhor jogador do São Paulo, ali de setembro a dezembro, que é um recorte mínimo, mas e aí, desde de 2020, ele não encontrou mais o futebol dele, e muitas vezes... Fala do Hernanes, mas no caso do Vitor Bueno, parece uma coisa pior. No Hernanes, você nem garotos, era justamente para não precisar colocar tantos garotos e tantos da temporada, era porque a gente estava prevendo isso. Era isso que a gente não queria, era melhor colocar os garotos lá, mesmo que a gente precisasse dos garotos agora, mesmo que tivesse acontecido os mesmos jogos que tem pelo São Paulo, 2. E o segundo é o quê? Um mata-mata de Libertadores contra o Racing. Era importante. Mas eu pergunto, Libertadores não é importante? Libertadores, que é a coisa mais importante. Destruíram. Tudo bem, destruíram. Não, destruíram. Mas para mim não. Então, mas para mim não. Bom, para defender isso. O clube é outra coisa. O que a gente defende é isso. Era uma coisa que fazia parte da entidade, e a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo ele é um resumo muito fácil. Tá. Porque assim, o Racing, você citou o Vitor Birner, e eu vou discordar dele. Né? Certo. Você está falando dentro quase 60% de posse de bola durante todo o segundo tempo. Você foi conferir isso durante o jogo? Das poucas vezes que eu vi... Quando o jogo parou com as 2 alterações. Mas acho que eu nunca tinha visto você conferir algum dado no celular. As últimas alterações do Racing. Eu duvido que o Racing pensou isso para o jogo de hoje. Eu duvido. Que eles viraram e falaram, não, nós vamos controlar o jogo aqui, nós vamos tocar a bola, nós vamos ter... Eu duvido. Eles imaginavam muito mais um São Paulo tentando vir para cima, eles tentando tirar a velocidade do jogo, quando o espaço é maior, porque o São Paulo estendeu o tapete para os caras no primeiro gol. Quando está mais distante essa... Se der, eu vou sair com pouca gente. Se eu tiver a bola na minha defesa e ninguém me incomodar, a discordância do Birner, o Birner falar, o Racing foi ter uma chance no segundo tempo, foi com o Mena, já na parte final do jogo. De fato. Só que a estratégia do Racing, para mim, era muito essas mais concretas, né? Mas foi um chute complicado. Foi. Mas assim, era a estratégia dele. Esse segundo tempo, e vamos pro jogo da Argentina, o Racing, vamos pro jogo da Argentina, 1-1. Tá bom. E o adversário não teve chance, quando a estratégia de jogo do adversário era muito mais fazer o tempo passar e aceitar 1-1, o São Paulo foi bem? Não, a estratégia do adversário se sobressaiu a estratégia do São Paulo. E hoje aconteceu isso de novo. Então, assim, esse é o resumo do segundo tempo. O São Paulo não conseguiu ir bem. Nas alterações, eu não teria tirado o Lisieiro. O São Paulo ainda cai ainda mais depois que o Lisieiro sai. Ele tenta colocar o Nestor. Essa não sei se foi uma questão física. O Nestor, no primeiro tempo, em termos de ocupação de espaço, ele foi bem. Sim. É que o lance do gol... O lance do gol não existe. O lance do gol, o cara tá ali com a bola, ele tem um jogador em condição não existe. Perfeita, ele percebe, ele se lamenta, é garoto, mas, de novo, porque tinha um garoto... Fazer o certo. Aquela bola era pro toque. Não era para ir pro gol. E se você foi pro gol, você estava numa condição de pelo menos acertar o gol, principalmente porque ele tem qualidade técnica para isso. Mas... Ok, acho importante a gente tentar pelo menos entender. Você pode concordar, discordar, sim. Mas tentar entender por que isso acontece. O que se passa na cabeça do Crespo? O titular é o Éder, para esse jogo e para os jogos mais recentes. O titular é o Éder. Entre Pablo e Vitor Bueno, e característica do jogador, quem se parece mais com o Éder? Vitor Bueno. Tá tendo cruzamento, ele tá dando uma finalização, tá fazendo um gol, bota o cara, tudo bem, aí é outra história. Mas no momento em que os dois estão mal, você apela para a característica de um pouco mais de movimentação, de sair um pouco mais da área, uma outra coisa do que o Pablo oferece. O Pablo oferece quando vai jogar, por exemplo, Rigoni e Benítez, você coloca o Pablo, porque o Pablo vai permitir que esses dois jogadores marquem menos, e aí ele volta para fechar um pouco mais. Esses dois jogadores já se movimentam o suficiente, você precisa de uma referência lá no ataque, aí tudo bem, aí é um outro modelo de jogo, e aí tudo bem. Então, por isso que ele entra. Depois que o São Paulo fica apenas especulando, às vezes para ficar isolado lá na frente, e ele isolado lá na frente não faz o menor sentido. Você coloca o Marquinhos, que pelo menos tem velocidade, como aconteceu contra o Bahia. Contra o Bahia. Ele vai ter velocidade, ele vai ter drible, você pelo menos tenta uma bola infiltrada, uma pressão maior nos zagueiros, e aí tudo bem. Aí ok, a gente tenta a cozinhada do Racing, digamos assim.
Não sei. Não sei se é físico, não sei se é estratégia, não sei se foi falta de capacidade, não sei se não conseguiu jogar. Aí é uma outra questão que não dá para entender. E passa também pelo desempenho abaixo de alguns jogadores, de Luan, o Nestor, quando recua um pouco, não entra bem, não vai bem. O Benítez fica muito isolado e forçando muito o jogo, o Thales não entra bem, o Gabriel Sara também. Então, esse é o principal ponto. O segundo tempo passa muito por isso, né? A gente anda lado a lado com o Arboleda, abre os dois outros zagueiros como se fossem laterais para tentar empurrar o time para frente, empurrar o Racing para trás. Só que o São Paulo não conseguia fazer isso, o Lisieiro ficou muito distante e aí você tem o Nestor e o Luan não conseguiram dar continuidade. Essa bola saía do pé do... Que eu peguei esse texto, porque o Alexandre Gisbert, acho que foi ele ou foi o Regis, ou foi o aspirante, trabalha o ano inteiro, sem férias, sem dias de folga. É assim, é uma situação crítica. Os últimos destaques para fazer. Briga com o Crespo. Aí vai lá e reclama com o treinador. Aqui a gente fala sem ler o que ele está falando. Às vezes isso foi potencializado. Então, briguem com o Crespo. Reclamamos, inclusive, do Diniz, que muita gente diz que a gente fizeram um bom trabalho. Por quê? Porque isso é ciência. Isso é ciência. Recortes finais da minha parte. Que eu acho que é para encerrar mesmo. O Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores, você me passou aqui, ele fez um levantamento, só que ele falou que ele não revisou ainda. Tá. Então pode ser que tenha faltado algum, eu não acho que ele tenha adicionado um errado. Lógico. Então pode ser. Então, assim, a contusão do Éder, levantamento de Alexandre Gisbert, do Anotações Tricolores, com base em fevereiro, ou seja, desde o jogo contra o Botafogo, desde o jogo 1 da temporada, desde esse dia. Éder é a 10ª. A gente fez esse levantamento quando estava lá, acho que com 15 ou 16 contusões. Era uma contusão. Já foi lá atrás. O São Paulo não pôde fazer nada de lá para cá. Então, por isso que ele está falando. Exatamente. E aí eu vou ler de novo a frase. Não podemos treinar se jogamos a cada 3 dias. É impossível. Vou ler de novo. Não podemos treinar se jogamos a cada 3 dias. É impossível. Ou seja, se nós estamos... Se não temos descanso e nem folga, palavras do Crespo, o problema... E na sexta-feira, na quinta-feira, não acordando... E na sexta, e no sábado, e na outra semana também. Eu continuei não dormindo. Eu continuo não rodando. Eu continuo não descansando atleta. Sábado, jogo dificílimo contra o Fortaleza. Sim. Tá? Quem jogar no sábado... No domingo é treino regenerativo. Se você jogou a partir de 45, que você tem voo para Buenos Aires. Terça você tem jogo. Cadê o treino aí no meio? Por isso que eu tô falando. Por que o São Paulo não pressiona o Racing? Não sei se é físico, não sei se é técnico, não sei se não conseguiu jogar. Se não conseguiu jogar, se é culpa do Crespo, se é culpa da falta de treino. É impossível, porque é indicativa fácil. E aí, então, só para finalizar, uma coisa que eu vi muita gente falando, assim, dito tudo isso, dito todos esses problemas, tem gente falando, acabou, vai com o time reserva lá para a Argentina, não tem condição, não dá, impossível classificar só por um milagre. Não, peraí, bicho, assim, se o São Paulo não tiver condições, historicamente vai muito mal na Argentina, vai muito mal em jogos de Libertadores, mas um empate por 2 gols, um empate por 1-1, quase sempre é igual, mais ou menos, às vezes ela é igual. A gente manteve ali o estádio, a mesma cor, não temos mais condições, somos o time de campeonato estadual. Aí, se no ano que vem um time vira e se orgulha, fala, nós devolvemos a importância para o campeonato estadual, como fez com a Libertadores em 92. Sim. Aí você se orgulha disso, aí você vira esse São Paulo. São Paulo não puder ir para a Argentina para competir, mesmo desfalcado, e a tendência é que Miranda e Rigoni possam jogar pelo menos na terça. Se não tiver condições, caramba, gente, aí para. Qual o time do São Paulo que era bom de 2016, que foi na última Libertadores que a gente conseguiu passar da fase de grupos? Esse era o time bom, porque esse time chegou na semifinal e não era favorito contra o Toluca e não era favorito contra o Atlético Mineiro e não era favorito contra o Binacional, até jogar melhor com o Ítalo, que está hoje no Red Bull Bragantino de meia, com o Wesley de ponta e com o Michel Bastos de ponta. E jogou melhor com o Atlético Nacional até ter o Michael expulso. Perdeu 2 chances de gol, uma com o Wesley e uma com o Michel Bastos. Libertadores como se fosse um torneio de verão, uma pré-temporada. Isso não sai. Tá? A história não é a sua competição importante, é a sua ligação. Tem um amigo que fala que devia estar no estatuto do São Paulo. Não pode poupar em Libertadores. A menos que você esteja já classificado com 200 pontos na frente, o jogo não vai mudar nada. Não pode. Então, assim,
Isso tudo dito, não dá. O São Paulo tem que ir. É um jogo com fora de casa, ganhar do Binacional, e aí com a LDU já classificada em primeiro, a LDU ganhar do River Plate do Monumental. Já não dependia de você. Já foi. Assim, aí era uma sequência de coisas que não existe. Dessa vez, 1-1 em casa, a gente não pode ganhar um jogo lá, fazer um gol. A gente não tem condição de fazer um gol no Racing na Argentina? Pô, peraí, né? Então, assim, não existe isso de rifar a competição. Não, de jeito nenhum. Todos são São Paulinos da mesma forma, mas aí as diferenças são essas. E aí as diferenças a gente coloca aqui nesse argumento. Acho que a gente falou o que tinha para falar do jogo, tudo que era importante de dizer. Eu sei que é um vídeo longo, mas eu peço, curta e compartilhe o vídeo para que essa discussão ela continue. E entenda, a gente respeita as opiniões contrárias. Não é questão de estar certo. A questão é a ciência, não é nem a gente que fala isso. Importante recorte também é a questão de Éder. Mas o Éder jogou o Campeonato Paulista. Você pega um cara que já não está 100% fisicamente, não sei quantos meses sem jogar no calendário chinês, traz para cá, ele treina ali meia dúzia de dia, enfrenta a sequência que enfrentou. Lembramos que no material da imprensa do São Paulo no jogo contra o Bahia estava: o Éder está sendo poupado porque jogou 13 partidas seguidas, 10 delas como titular. Você pega um cara que claramente não aguenta os 90 minutos e dá essa sequência para para Rigoni, não é só a sequência. Ou melhor, não é a sequência de férias, eu digo. É uma sequência de um jogador que ainda não está preparado. Por que você faz pré-temporada quando volta de férias? Para aguentar a temporada inteira. Senão você voltava de férias e começava a jogar, não precisa de pré-temporada. É isso que é ciência. Porque assim, é engraçado quando as pessoas querem derrubar, elas pegam um exemplo, isso daqui não... Sim, tem gente que vai se lesionar. Tem gente que vai se lesionar e vai ser a exceção da regra. Mas a regra no São Paulo está sendo lesão pelo esforço, coisa que passou pelo discurso do Crespo, passou pelo discurso, quem diria, de Júlio Casares, ciência, e passou pelo discurso do canal, só que não é de agora, não é dessa gestão, não é desse técnico, é da gestão passada, é do técnico passado, é da gestão retrasada técnica, e sempre a gente apanhando aqui, mesmo as coisas acontecendo. E a gente vai continuar apanhando, porque a gente precisa, infelizmente, se ater à realidade. E é isso, a gente vai ficando por aqui bem irritado, já deu tempo de jogo aqui, de um tempo, né, 45 minutos, mas acho que a gente conseguiu falar tudo que era importante. Deixem as opiniões de vocês, que a gente sempre lê. E a gente volta agora amanhã, né? Amanhã, quer dizer, para membro. A gente tem que fazer um vídeo muito importante amanhã. Então amanhã a gente faz esse vídeo que sai para membro amanhã sobre ainda. Patrocínio Master e sobre a denúncia. Super especial com o Caio Alves, do Data ESPN, que é um cara fantástico. Grande analista tático. Eu espero que assim todo mundo esteja e que faz assim, é um cara muito importante. Enfim, é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.